gente. Vou falar do Galo e do Cruzeiro. Foi um empate 1-1, um jogo pegado, quente, né? Um jogo com muita rivalidade ali, um jogo com briga até, inclusive, e com muita lambança por parte da arbitragem. O Matheus Pereira marcou pelo Cruzeiro, logo depois o Juan Tressoldi empatou para o Galo, mas quem foi o protagonista mesmo foi o árbitro Zanovelli. Ele deu cartão vermelho, se confundiu, deu 2 cartões vermelhos, sendo que eram amarelos, então ele teve que substituir. Ele expulsou o jogador errado, teve que voltar atrás também. E ainda teve uma polêmica no gol do Cruzeiro, no gol do Atlético, que os cruzeirenses estão reclamando bastante. Foi um jogo complicado, hein, Musetti? E o árbitro, de fato, fez bastante lambança. O Zanovelli é muito confuso, é muito ruim. Todo jogo do Zanovelli, ele irrita todos os envolvidos em campo. Ele é muito fraco. E pelo que eu pude ver, né, foi no momento ali de Santos e Corinthians, mas assisti melhores momentos, li bastante. O Galo foi melhor que o Cruzeiro. Então, o Sampaoli deu mostras de que o Galo pode ser um time melhor. O tempo de trabalho parece que fez bem ao Atlético. E além do Zanovelli, que papelão do Caio Jorge, hein? E fica caindo nessa pilha de clássico, sabe? Lianco de um lado, Caio Jorge do outro, jogando para a torcida. Chega o momento que se bate no teto e se perde a responsabilidade. Caio Jorge fez um papelão mesmo. PVC e Danilo. Eu acho que o Zanovelli é um símbolo do que precisa acontecer na arbitragem do Brasil, mais do que o Abate. Porque o Abate é o árbitro que vai bem fora do Brasil. Mas o Zanovelli é o árbitro que ele está sempre confuso. Ele sempre tem que ir para o VAR, ele sempre houve uma informação e tem uma confusão dentro de campo. Ele sempre marca uma coisa errada que o VAR corrige. Ele precisa aprimorar. Tinha uma época que era o Thiago Duarte Peixoto em São Paulo, que foi o árbitro que deu o cartão errado para o... né? Ele virou VAR. VAR. O Thiago Duarte Peixoto, a impressão que eu tenho, a apuração que eu tenho, ele tinha uma certa dificuldade no relacionamento dentro de campo. E ele era elogiado pela capacidade técnica de enxergar... Ele estava sempre muito bravo, muito carrancudo, gritando, olho esbugalhado, né? Ele estava sempre muito faisqueiro. Uhum. E no VAR, ele consegue ser o cara que fala, não, tecnicamente esse lance é isso. Uhum. E aí tem menos erro. Quem era o VAR? Era o Thiago Duarte Peixoto. Alguma coisa precisa fazer para ele. Porque ele não está funcionando. Ele não funciona. E a gente volta para a questão do VAR. O Leonardo Jardim foi muito bem quando ele diz: você já viu alguma vez o árbitro tirar 4 cartões vermelhos e só acertar um? Sim. Isso é o quê? Eu não quero fazer terapia, mas assim, ele não está preparado para um jogo desse. Ele foi cirúrgico. O Jardim foi cirúrgico. Isso significa que ele não pode ser árbitro? Não, significa que o Brasil precisa trabalhar a preparação dos seus árbitros. Um árbitro que não tem preparo emocional para apitar um jogo desse não pode estar num jogo desse. Não pode. A outra que o Jardim foi muito bem foi na história do recorde. Dizer, não, a gente não vai ganhar o campeonato. O Palmeiras e o Flamengo não estão se distraindo e estão caminhando, pode ser que tenha um recorde. Sabe o que eu acho? Acho que o Cruzeiro vendo o Flamengo e o Palmeiras nessa batida, uma hora eles falam, putz, dá uma desmotivada. Não vai dar, porque aí né? os caras perderam ponto contra o Sport, perderam ponto contra o Ceará. Então, eles uma hora falam, nossa, não vai dar pra gente acompanhar, melhor a gente focar na Copa do Brasil, que querendo ou não, o discurso do Pedrinho. Né? Desde sempre. Quando o BAP disse que o Cruzeiro... O Flamengo disse, o Flamengo reclamou, não foi o BAP, o Flamengo reclamou da mudança do calendário, disse que o Cruzeiro tinha sido beneficiado, o Pedrinho Lourenço disse, não vou ganhar o campeonato. Eu não vou ganhar o campeonato. Esse sempre foi o discurso do Cruzeiro, né? De que seria briga por vaga na Libertadores e que nunca estava na disputa do campeonato. Aliás, mas depois desse jogo ficou realmente mais difícil. São 11 pontos perdidos a mais. Diga, Danilo. Não, eu ia falar, ele falou do BAP, do calendário, e lembrei que aí na entrevista do BAP para o Rodrigo Matos, ele diz que, a gente não gostou da mudança do calendário, mas ele mesmo fala, mas era o que a gente tinha sugerido lá atrás, mas aí quis mudar depois e tal, essa confusão que, enfim, deixa para lá. E falando ainda do Zanovelli e do jogo, tem um outro lance, além dos cartões em que ele se atrapalhou completamente, estava muito perdido, teve ainda o lance do gol do Atlético, né? Numa disputa de bola ali, ele entende que é tiro de meta, mas a bola dá para ver, né? Que ela resvala ali no pé do Dudu resvala um pouco, e o árbitro acaba marcando o escanteio. E aí, nessa jogada, o Atlético faz o gol com o Juan Tressoldi. E ainda, né, sobre expulsões e julgamentos, o Caio Jorge vai lá e faz um gesto assim, né, de roubo.
O árbitro expulsa o jogador, o outro jogador, o Romero, o jogador errado. Embora o repórter até da transmissão disse que o Romero também fez o gesto. Hoje saiu o vídeo. Ele fez Saiu o mesmo. vídeo? Esse eu não vi. Só tinha Ele visto fez. o repórter na transmissão reafirmando, né, que ele tinha visto. Mas a imagem estava muito clara do Caio Jorge, aí o árbitro vai lá e troca. Então os dois teriam que ter sido expulsos, né? É que o Porque VAR não pode captou, fazer. né? Então, assim, foi até uma confusão engraçada, porque o Romero realmente fez. Hoje de manhã saiu o vídeo, eu vi no Globo Esporte um vídeo feito por torcedor, em que o Romero faz esse gesto. É curioso, porque o árbitro deu o vermelho para o Romero, que teoricamente teria feito esse gesto. Aí o VAR fala, não, quem fez foi o Caio Jorge. Então, o que acontece? De Eu onde acho ele tirou que foi o Romero? Será que ele viu? A imagem do VAR, ou foi um erro, uma coincidência absurda, porque a imagem do VAR, que a gente viu na transmissão, é claramente o Caio Jorge. Mostra que foi o Caio Sim. Jorge. Só que ele ter acertado justamente um outro jogador que fez é curioso, né? Será que o Bandeirinha falou, mas depois a imagem mostrou que era o Caio Jorge? Ou ele Será que o viu quarto e achou que árbitro se falou? confundiu? Ou exatamente, como ele já estava nesse erro atrás de erro, ele falou, é melhor eu não duvidar. Eu não vou confiar mais na minha cabeça, não, porque ela não tá sã hoje, não. Então é curioso. E o outro ponto do jogo de ontem foi até algo que Lucas Mussetti mandou aqui no nosso grupo, sobre uma outra atitude do Caio Jorge em relação ao Romero, né? Foi o Romero? Agora eu tô... Quem que tava com a mão machucada? Não, o Ivan Roman. O Caio Jorge vai lá e aperta a mão do adversário, que a mão está machucada, está lesionada. E o Atlético achou isso de uma covardia muito grande, uma atitude muito desleal. Então, o Atlético entrou com uma notícia de infração junto ao STJD, devido a uma ação covarde, está aí nas palavras do Atlético, e desleal praticada contra um de seus atletas no clássico de ontem. E o clube espera que atitudes que ferem a ética e o espírito do futebol sejam devidamente punidas. Foi isso. Contra o Caio Jorge, apertou a mão do Ivan Roman, que estava machucado. Complicado isso, né? Eu achei uma grande sacanagem, viu, Mussetti? O que você achou? Achei completamente imaturo. É covarde, é desleal, mas também é imaturo e irresponsável. O jogador que estava na seleção brasileira outro dia, fazer símbolo de roubo, usar a camisa como ele usou da galinha anteriormente, agora esse tipo de atitude, a rivalidade não pode fazer com que o cara vire um adolescente. Assim, achei muito zoado o que o Caio Jorge fez. Ficou feio mesmo.